Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É sempre bom estar revendo os irmãos, vendo que cada um tem permanecido na fé, cumprindo assim o propósito do Senhor, o chamado de Deus nas nossas vidas. Fomos chamados a esta fé e nela estamos e permaneceremos até o fim. Como disse o apóstolo Paulo, né? No final da sua carreira, combati o bom combate, né? Acabei a carreira e guardei a fé, de modo que esse é o nosso objetivo. Nesse objetivo, a palavra de Deus diz que nós devemos olhar para o alvo, olhar para frente. Quem olha para o alvo não olha para trás, né? Olhando para o alvo, e o nosso alvo é Cristo. Nosso alvo não são seres humanos falhos, mas aquele que veio a nós em carne e venceu o mundo, o pecado e o diabo. E por meio dele, nós somos feitos mais do que vencedores. Amém? O mundo está aí, derrotando vidas, destruindo almas, vendendo ilusões, e pessoas sendo assim enganadas na perdição. Mas o Evangelho nos resgatou desta ilusão do mundo e nos mostrou o caminho para a vida eterna. De modo que os nossos pés estão na terra, mas o nosso coração está na eternidade. Amém? Sabemos que a nossa vida aqui na terra, ela é passageira. Por aqui estamos de passagem. Somos peregrinos. Temos uma casa, mas a casa que temos aqui na terra, ela é temporária. Nossa morada está no céu, de onde também aguardamos nosso Senhor Jesus Cristo, que nos prometeu voltar para levar-nos, para que onde Ele estiver, estejamos nós também com Ele. Trago aqui, com a graça do Senhor, uma reflexão, uma meditação, uma doutrina, uma instrução para a nossa fé, com base no Evangelho que escreveu segundo São Mateus. Aleluia. Gostaria que você aí abrisse, acompanhasse. Porque nesta noite queremos falar um pouco sobre a mordomia cristã. E a mordomia aqui é a administração do crente, né? Então, o que temos que administrar? Como devemos administrar? O que precisamos para administrar? E aqui convido os irmãos para juntos lermos Mateus capítulo 25, versos 14 ao 30, onde lemos: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe, né? Chamamos a atenção aqui para a expressão a cada um segundo a sua capacidade, né? 3 pessoas, um recebeu 5, o outro recebeu 2 e o terceiro recebeu 1. E cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles, com os 5 talentos,
e granjeou, ganhou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. Aleluia, Deus. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco tu foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, na alegria do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, com medo, com temor, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo. Sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Aleluia. Lançai, pois, o servo inútil, nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Trevas exteriores, trevas do lado de fora, fora do reino do Senhor. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém, meus irmãos? Então, através deste texto, desta leitura bíblica, queremos aqui meditar com os irmãos sobre a mordomia cristã, para que a nossa fé seja fortalecida, para que sejamos ensinados, instruídos pela palavra de Deus, na fé e na nossa vida, porque a palavra de Deus tem instrução para a nossa fé e tem ensinamentos para a nossa vida, como devemos viver a vida aqui na terra, neste tempo que para nós se chama hoje, porque claramente a Bíblia diz que o amanhã não nos pertence. Então, qual é o tempo que a nós pertence? É o tempo chamado hoje. É o tempo dado por Deus para nós vivermos o agora. Então, a meditação
do nosso coração, com a graça do nosso Deus, é sobre a mordomia cristã, ou sobre a administração do crente, pois cada um de nós somos administradores, né? E você vai perguntar do que? Nós vamos ver aqui algumas coisas que nós temos que administrar, né? Amém, queridos? Então, a mordomia cristã, primeiramente, ela é o princípio bíblico de que tudo o que nós temos, pertence a Deus. Tudo que nós temos pertence a Deus. E nós somos apenas mordomos ou administradores responsáveis por Amém. Somos responsáveis diante de Deus por cuidar dessas dádivas, por cuidarmos desses dons que Ele nos tem dado. Portanto, enumeramos aqui alguns, alguns dons ou algumas dádivas que Deus nos tem dado e pelas quais nós somos responsáveis como administradores, como mordomos. E aqui enumeramos, por exemplo, a vida. A vida é um dom de Deus e nós somos administradores desta vida. Somos mordomos desta vida, mas Deus também nos tem dado o tempo. E o crente é responsável pela administração do tempo. Não é? Não são os anjos que vão administrar o tempo por nós. É cada um que deve administrar o tempo que Deus tem dado a você, a cada um de nós. Deus nos tem dado também talentos, habilidades naturais, algumas delas. E estes talentos também pertencem ao Senhor. E nós seremos chamados por Ele para prestar contas acerca da administração desses talentos. Deus também nos tem dado recursos financeiros, bens materiais. E somos responsáveis pela administração destes bens materiais, destes recursos financeiros. Mas não só isso. Vejamos quantas bênçãos, quantos dons, quantas dádivas Deus tem dado a cada um de nós e nos feito administradores dessas dádivas e responsáveis pela administração delas. Enumeramos aqui também, por exemplo, a família. A família é uma dádiva de Deus. E nós somos responsáveis pela administração da família. Deus também nos tem dado amigos. Aqui na sua casa, Deus nos tem dado irmãos. E nós somos responsáveis, pela administração, não só da família, mas também pela administração das amizades. Como temos cuidado daqueles que têm sido feitos em Cristo Jesus, nossos irmãos. Deus nos tem dado também dons espirituais. Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo chega a enumerar cerca de 9 dons espirituais. Mas não existem só os dons espirituais. Encontramos também na Bíblia dons ministeriais. Então, muita coisa que Deus tem dado aos seus filhos
e feito de cada um responsável por aquilo que tem recebido dele. Amém, meus irmãos? E isto é muito sério, isto é seríssimo. E aqui chamamos a atenção para a afirmação de Jesus na parábola. Cada um recebeu segundo a sua capacidade. Ou seja, não temos recebido nada que não possamos administrar. Se você recebeu de Deus, é porque Deus lhe deu capacidade para administrar essas dádivas. Portanto, tudo isso é de responsabilidade do crente. A administração da vida, a administração do tempo, a administração dos talentos, a administração dos recursos financeiros, dos bens materiais, a administração da família, a administração das amizades, a administração dos dons espirituais, a administração dos dons ministeriais. Isso nos deve levar a refletir sobre como tem sido a mordomia de cada cristão que nesta noite está diante desta palavra, sendo conscientizado de que nós somos responsáveis pelo cuidado de tudo aquilo que Deus fez chegar a nós. Por uma simples razão: nada é nosso. Tudo é dele. O princípio da mordomia cristã está fundamentado nas Escrituras Sagradas. Se abrirmos o livro dos Salmos, o Salmo de número 24 e o verso 1, vamos encontrar na palavra de Deus a seguinte revelação: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, do Senhor é tudo. Tudo pertence ao Senhor. Dele é a terra e a sua plenitude, todo o globo, toda a sua extensão, o mundo e aqueles que nele habitam. Então aqui está revelado, ou fundamentado, o princípio da mordomia cristã. Nós não somos donos de nada. Alguém diz: na minha vida quem manda sou eu, a minha vida, a vida de cada um de nós pertence àquele que é o autor da vida. Ele não só é o autor da vida, ele é o sustentador dela. A palavra de Deus revela que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Nós só estamos de pé aqui e agora porque ele nos tem dado vida. Existem bilhões de células no nosso organismo. E nesta hora, nesse momento, cada uma delas está em operação, está em funcionamento. E nenhuma delas está operando sem a graça de Deus. Sem que Deus esteja abençoando esse funcionamento. Então, nele nós vivemos. Nele nós nos movemos. Nele nós existimos. A vida é de Deus, é do autor da vida. Daquele que não só a doa, mas também a preserva, a mantém, a sustenta. Então é do Senhor. Romanos capítulo 11, versículo 36, também lemos: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, mais claro do que isso aqui, irmãos, através desta palavra, não pode ter nenhum cristão enganado.
todos são informados, instruídos, que dele e por ele e para ele são todas as coisas. A quem nós devemos tributar glória, irmãos? A ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A quem estamos dando louvor? A quem estamos abrindo a nossa boca para tributar glória, para dar louvores? Somente a Deus seja o louvor, somente a Ele seja a glória, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aqueles, portanto, que tributam louvores a outrem ou a outros, estão pecando, porque toda honra e toda glória pertence a este, de quem, por quem e para quem são todas as coisas. Portanto, o mordomo é alguém que administra, é alguém que cuida de bens de outra pessoa. No contexto cristão, o crente é visto como um mordomo. Nas páginas da palavra de Deus, o crente, o cristão é visto como um mordomo ou como um administrador das coisas que Deus lhe tem confiado. Isso deve trazer ao nosso coração uma reflexão acerca de como temos administrado os bens, ou os dons, ou os talentos que Deus nos tem dado. Amém, meus irmãos? A parábola dos talentos, que aqui acabamos de ler, Mateus capítulo 25, versos 14 a 30, ela vai ensinar sobre essa responsabilidade de administrar bem o que Deus confia a cada pessoa, né? Aqueles que são fiéis serão recompensados, mas aqueles que não produzirem frutos, estes receberão do Senhor reprovação, né? Mas aqueles que são fiéis serão recompensados, receberão do Senhor louvor e receberão dele muito mais daquilo que Deus já tem dado. Louvado seja Deus. Esta parábola, ela é importantíssima a gente considerar. É importantíssimo considerar o contexto desta parábola, conhecida como a parábola dos talentos. Em que momento Jesus pronunciou essa parábola? Isso nos traz importantíssima informação. Qual era a intenção de Jesus ao propor esta parábola? Que ele queria ao propor esta parábola? Ao lermos o Evangelho segundo São Mateus, podemos claramente perceber que a parábola dos talentos, ela está situada na última semana do ministério terreno de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava encerrando o seu ministério terreno. E ele estava preparando os seus discípulos para aquilo que estava por vir. Então a palavra de Cristo era dirigida aos discípulos com o propósito de prepará-los para aquilo que estava por vir. E a primeira coisa que queremos observar neste momento é que a palavra de Deus nos prepara para a vida. A palavra de Deus nos prepara para o amanhã. A palavra de Deus nos prepara para aquilo
que ainda não chegou, mas está chegando. Para preparar os discípulos para aquilo que estava por vir, que eles não tinham conhecimento, Jesus propôs a sua palavra ou o seu ensinamento. Portanto, a palavra de Deus nos prepara. Amém, queridos? E se você quiser estar preparado para a vida, leia, ouça e considere a palavra de Deus. Ela é tão importante e indispensável na vida do crente, que está escrito que ela torna o homem, o ser humano, sábio, prudente para a vida eterna. O que isto significa? Que esta palavra ela é tão especial, ela é tão poderosa, que ela nos prepara não só para a vida aqui presente, a vida terrena, mas ela nos prepara para a vida depois desta realidade terrena, passageira, temporal. Ela nos prepara para a vida eterna, ou seja, ela nos prepara para a eternidade. Se ela nos preparasse só para a vida aqui, debaixo do sol, ela já seria indispensável para nós. Mas além disso, ela nos prepara também para a vida eterna. Portanto, a palavra de Deus não pode faltar nas nossas vidas. A palavra de Deus não pode faltar no seu coração, não pode faltar na sua vida. Ela é indispensável para cada um de nós. Ela é luz, ela é lâmpada, né? Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nesta vida nós precisamos de luz, precisamos de direção, e a palavra de Deus é esta luz para as nossas vidas. Alguns de nós, em algum momento, pode se encontrar em alguma ocasião perdido, sem saber o que fazer, sem saber que direção tomar. E a palavra de Deus, através dos seus ensinamentos, ela tem luz para as nossas vidas. Não deixa os filhos de Deus em escuridão. Amém? Portanto, ame a palavra de Deus. Valorize a palavra de Deus. Ame esta palavra, tenha paixão por ela. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui estamos diante desta parábola que Jesus contou na sua última semana. Em uma ocasião em que os discípulos estavam preocupados pelos acontecimentos futuros. Se os irmãos lerem textos anteriores, Jesus vai dizer aos discípulos que a estrutura do templo, que trazia a eles muita admiração naquela ocasião, aquela estrutura seria colocada abaixo e não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Eles ficaram chocados com esta revelação de Jesus, com esta revelação profética do Filho de Deus. Então eles se puseram a perguntar a Jesus sobre quando estas coisas aconteceriam. E aí é nesta ocasião que Jesus profere um sermão conhecido como sermão profético. E dentro deste sermão profético estão algumas parábolas. A parábola das 10 virgens, portanto, está dentro desse contexto. Assim como a parábola dos talentos está dentro desse contexto. O contexto de preparação dos discípulos para os acontecimentos futuros. Deus está interessado em nos preparar para o amanhã, para que o amanhã não nos surpreenda, para que o amanhã não nos pegue de improviso. Então ele está cuidadoso, preparando aqui os seus discípulos. E aí
Essa parábola dos talentos é, na verdade, uma parábola que traz ensinamentos sobre como nós devemos estar preparados para aquilo que está para acontecer. Nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos esperando o cumprimento da sua promessa. Ele subiu, ele ascendeu aos céus para sentar-se à direita do Pai, de onde reina. E ele, então, deixou a promessa de que voltaria. E ao voltar, ele não quer que a sua vinda nos surpreenda. Aleluia. Nos apanhe despreparados. Aleluia. Meus irmãos, há uma prestação de contas a ser feita por cada um de nós. Cada um de nós deve comparecer diante do Senhor. Assim como cada um dos servos desta parábola foi chamado para estar diante do seu Senhor e prestar contas, nós também haveremos de prestar contas de cada coisa que Deus nos tem dado. Prestar contas pela vida, pelo tempo, pela família, pelos amigos, pelos irmãos, pelos bens materiais, pelas finanças, pelos dons do Espírito Santo, pelos dons ministeriais. Há uma prestação de contas chegando e nós precisamos estar advertidos, para que quando ela chegar, nós não estejamos totalmente despreparados. É sobre isso que essa parábola trata, sobre a responsabilidade do crente, sobre a responsabilidade do cristão, para com aquilo que Deus lhe tem dado, porque Ele está chegando. Ele está vindo. E nós haveremos de prestar contas com Ele. Amém? De tudo. Não pense, não imagine que só quem vai prestar conta com o Senhor são os pastores. De modo nenhum, cada crente vai ter esta prestação de contas. Veja os irmãos, quem recebeu 5, prestou contas. Quem recebeu 2, prestou contas. E quem recebeu 1, prestou contas. Ninguém que recebeu ficou sem prestar contas. Amém? Você tem recebido do Senhor? Todos nós temos recebido do Senhor. Então isso deve nos levar a refletir sobre a vida cristã. Como estamos administrando a vida cristã, a vida que Deus nos deu. Como tem sido essa administração? E essa parábola traz alguns ensinamentos importantíssimos, né, que eu desejo aqui compartilhar com os irmãos. Então, meus irmãos, como nós podemos administrar aquilo que Deus nos tem dado? Qual é a melhor maneira de cuidar daquilo que Deus nos tem dado? Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 31, nós encontramos aqui um princípio geral que deve dirigir, que deve reger, que deve reinar toda a mordomia cristã. A vida de cada crente, de cada cristão. O que é que esta palavra diz? Assim está escrito: portanto,
quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o princípio que deve governar, meus irmãos, a nossa mordomia. Tudo que eu fizer, da coisa mais simples à mais complexa, deve ser feito para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Se aquilo que eu for fazer não glorificar a Deus, eu não devo fazer. Eu vou falar alguma coisa, isso que eu vou falar irá glorificar a Deus? Devemos perguntar. Se não, devemos frear a nossa boca e controlar a nossa língua. Porque Jesus disse que toda palavra que sai da nossa boca também será prestado contas. Isso é sério. Toda palavra, Jesus diz, toda palavra vã, improdutiva, inútil, fútil, toda palavra frívola, é o termo que está lá na escritura, né? na linguagem da tradução, revista e corrigida. Toda palavra frívola que sair da vossa boca, vós prestareis conta. Já pensou? Então está aqui o princípio. Tudo que formos fazer, né? Das coisas mais simples às mais complexas, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, se adotarmos esse princípio aqui, nós evitaremos de fazer muita coisa sem proveito. Muita coisa sem, né, utilidade, sem valor. Só por esse princípio aqui. Então temos a administração do tempo. Como vamos administrar o tempo? Devemos administrar o tempo para a glória de Deus. Devemos usá-lo de uma forma sábia, né? De uma maneira sábia, de uma maneira produtiva. Devemos priorizar, portanto, as coisas de Deus. Devemos priorizar a família, devemos priorizar o trabalho, devemos priorizar o serviço ao próximo. Então, existem, no tocante à administração do tempo, algumas coisas que exigem, que pedem de nós prioridade. E aqui alguns crentes estão falhando. Porque alguns crentes têm hoje priorizados o entretenimento. Aleluia. E o tempo que poderiam estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, adorando ao Senhor, o que é que eles estão fazendo? Alguma coisa para rir. Ouvindo alguma coisa para rir. Entretenimento. Fazendo alguma coisa para passar o tempo. Estão distraídos com as coisas deste mundo e estão pecando na administração do tempo. E em tempos de redes sociais, as redes sociais têm tirado o tempo dos crentes de ler a palavra, estudar a palavra, tem tirado os crentes da oração, e olhe lá, se não até da igreja, porque estão
ocupados com entretenimentos, com distrações, e nós seremos cobrados pela administração do tempo. A internet, as redes sociais, elas estão cheias de informações. Informação e contra-informação, né? Informação e desinformação. Estão cheias. E tem tanta informação e desinformação que as pessoas estão vivendo uma angústia. Estão vivendo uma verdadeira ansiedade diante da quantidade de informações. E todo dia é informação nova. E aqui estamos sendo cobrados pela palavra de Deus no tocante à administração do tempo. Deus nos tem dado o tempo. E nós sabemos que o nosso tempo aqui na terra é breve. É breve. Algumas pessoas fazem planos para a velhice, sem nem saber se vão chegar lá. Fazem planos para a velhice e morrem na juventude. Então, como estamos administrando o tempo? Irmãos, priorize as coisas de Deus. Aleluia. Amém, queridos? Somos cristãos, instruídos por Deus através da sua palavra. Não devemos viver a vida administrando o tempo da mesma forma que as pessoas que não conhecem a Deus administram suas vidas. Cultive coisas que tragam a você crescimentos. Você passa 1, 2 horas olhando o celular. Quando você terminar de olhar, pergunte: o que foi que isso acrescentou à minha vida? Se a resposta for nada, nada, corrija esse erro. Abandone esse erro. A mensagem de hoje, irmãos, não é uma mensagem triunfalista. Aquela mensagem que quando a gente escuta, a gente gosta, né, de ouvir. A mensagem de hoje é daquelas que às vezes a gente não quer ouvir, mas precisa ouvir. Precisamos rever como estamos administrando o tempo que Deus nos tem dado, porque haveremos de prestar contas dele. Amém, meus irmãos? Então, essa reflexão aqui. Vou trazer outra coisa importantíssima sobre a mordomia cristã. A mordomia do corpo. O nosso corpo é morada do Espírito Santo. E isso não é coisa pouca. Você sabe aonde Deus habitava na antiga aliança? Onde Deus manifestava a sua presença? Deus ordenou a Moisés que fosse construído um tabernáculo, uma tenda. E dentro daquela tenda, ele manifestaria a sua presença. Na nova aliança, com o advento de nosso Senhor Jesus Cristo, e a consumação de sua obra redentora por meio da encarnação, morte, ressurreição e ascensão. A presença de Deus agora, ela não está num espaço físico. A presença de Deus está agora no interior de cada um que foi chamado por Ele para este caminho, para esta fé. Assim, cada crente foi feito na nova aliança, templo ou morada do Espírito Santo. Aleluia. Habitação de Deus.
E isso é seríssimo. Por quê? Porque a palavra de Deus traz a seguinte advertência: não sabeis, pois, vós, que se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Portanto, este corpo de cada um de nós foi santificado, está santificado pela presença de Deus, o Espírito Santo do Senhor. E isso pede de nós cuidado. Cuidado para com o corpo. Sim. Cuidado para com o templo. Porque o corpo adoece. Mas esse corpo, ele não opera ou não funciona separado da alma. Portanto, precisamos também de cuidar da alma. E a alma aqui, a nossa mente. Muito cuidado com a nossa mente. A ciência hoje comprova que muitas das enfermidades do corpo, elas estão, na verdade, na mente. Aí a pessoa vai ao médico e o médico diz: o corpo não tem nada. Mas a pessoa tem lá todos os sintomas. E aonde está o problema? Na mente. Portanto, cuidar do corpo reflete também no cuidado da mente. Isso é tão importante que a palavra de Deus vai dizer em Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, se já ressuscitastes com Cristo, ou seja, se você já é uma nova criatura, se você já nasceu de novo, se você já foi regenerado, comece a pensar nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Sabe o que isso significa, irmãos? Eleve os seus pensamentos, deixe de pensar baixo e comece a pensar alto. Porque quando nós nos voltamos o nosso pensamento só para as coisas da terra, a gente só vai ver os problemas deste mundo. E nós vamos adoecer com eles. Vamos adoecer com as guerras. Vamos adoecer com as confusões. Vamos adoecer com as intrigas, até em família. E a palavra de Deus nos adverte que nós somos administradores disto que é o templo de Deus, o nosso corpo. Portanto, devemos cuidar do corpo, devemos cuidar da mente. O corpo requer cuidados básicos, até mesmo um hábito de higiene, né? É um cuidado para com o corpo. Amém, meus irmãos? Então, Deus, Ele está interessado na saúde do corpo. Glória a Deus. Lembram-se como os irmãos devem se lembrar como era que vivia o endemoniado gadareno antes de ser liberto? Lembra-se? O endemoniado gadareno, como é que ele vivia? Ele vivia nu, andando, andarilho, se cortava, se feria. E quando Jesus o libertou, aquele homem foi encontrado. O que chamou a atenção das pessoas? Aquele homem foi encontrado vestido. Aquele homem era solitário, não falava com ninguém. Ele foi encontrado sentado, falando com Jesus e os discípulos. Em são juízo. Ei, meus irmãos, deixa eu falar aqui uma coisa importantíssima.
nós precisamos um dos outros. Nós somos gente e gente precisa de gente. A companhia faz bem à nossa alma. Gente na companhia de gente, isso é saudável. O endemoniado gadareno vivia solitário, sem falar com ninguém. Então, até em vir à igreja, irmãos, traz benefício. Se não trouxer benefício, irmão, para o seu espírito, traz para a sua alma e para o seu corpo. Só em estar vendo aqui, sentando ao lado de pessoas, vendo pessoas, ouvindo pessoas, isso já faz bem, irmão. Então, não se isole. Não se afaste das pessoas. Isso não faz bem à alma, à mente. E isso não traz benefícios ao corpo, isso adoece o corpo também. Então esteja junto das pessoas. Esteja na casa do Senhor, ouvindo, recebendo de Deus, orando e recebendo orações. E isso trará benefícios para a sua alma e também para o seu corpo. Então, vamos cuidar daquilo que é a habitação do Espírito Santo. Isto não é coisa pouca. Deus habita dentro de cada um de nós. E Ele está no nosso meio, porque Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então a presença de Deus neste lugar traz chuvas de graça sobre a nossa vida. Você vai voltar para a sua casa de uma maneira diferente, tocado, abençoado pelo Senhor. Se chegou aqui aflito, vai receber do Senhor paz, né? Se chegou desanimado, vai sair encorajados. Porque certamente o Senhor está falando ao seu coração e você está recebendo de Deus. E o Espírito de Deus que habita dentro de você está confirmando a palavra. Porque o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito. Então, se aquilo que você está ouvindo agora não for de Deus, o Espírito de Deus vai estar dizendo, isso aí não é meu não, isso aí é do homem. Mas se for dele, ele vai estar testificando, esta é a palavra do céu. Receba, guarde, coloque em prática, não seja só ouvinte esquecido. Deus não se agrada de ouvintes esquecidos. Mais do que ele estar aqui ouvindo a palavra, Deus se agrada daqueles que guardam a palavra no coração. Então a gente traz essa palavra aqui aos irmãos. Cuidado com a administração do tempo. Cuidado com a administração, não é? Do corpo. Da habitação do Espírito de Deus. O que implica também em cuidados para com a alma, a mente. Então vamos ter mais atenção quanto àquilo que estamos ouvindo. Porque aquilo que chega aos nossos ouvidos pode estar adoecendo a nossa alma. Aquilo que estamos vendo também pode estar adoecendo a nossa alma. E se aquilo que estamos vendo, ou ouvindo, ou as duas coisas, estão adoecendo a nossa alma, nós devemos evitar. Amém, meu irmão? Então, se você identifica alguém, rapaz, toda vida que eu converso com essa pessoa, eu me sinto mal. Então, evite. Certamente essa pessoa não está falando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela traz bênçãos. A palavra de Deus, ela é luz. Não é? A não ser que a pessoa seja das trevas, mas você não é das trevas, você é da luz. Você se identifica com a luz. Glória a Deus.
Mas aquele que é das trevas, Jesus disse, olha, quem é das trevas não vem para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Mas você não é das trevas, você já foi resgatado das trevas. É por isso que você está aqui hoje ouvindo a palavra de Deus. Porque você gosta de luz, você se identifica com a luz. Você foi feito por Deus, Filho da luz. Amém, meu irmão? Então escute mais a palavra de Deus. Deus tem seus instrumentos. Aqueles que proclamam a sua palavra, aqueles que ensinam a sua palavra. Escute, ouça mais essas pessoas. Elas têm compromisso com Deus. A vida delas reflete uma vida de comprometimento com Deus. Não é ouvir qualquer um, não. Porque discursos tem muitos. Mas se você percebe que uma pessoa tem vida com Deus, e você sabe quando alguém tem vida com Deus, escute o que essa pessoa tem a falar sobre Deus. A Bíblia fala de uma mulher que via um homem passando em frente à casa dela, todos os dias. Quando foi um dia, ela disse para o seu esposo, marido, esse homem que passa em frente à nossa casa é um homem de Deus. Ela estava observando a vida dele. E ela percebeu que aquele homem era diferente. O que o diferenciava? Sua intimidade com Deus, sua comunhão com Deus, sua conduta. Se a minha conduta em nada difere da conduta de um ímpio, meu irmão, o que é que eu estou fazendo aqui? E o que é que você está fazendo dando ouvidos a essa pessoa? A vida de quem prega deve refletir um testemunho de quem tem vida com Deus. Então, pregador que tem vida moral torta, vá primeiro se converter. Vá se arrepender do seu pecado. Mudar de atitude para depois vir proclamar a palavra de Deus. Porque senão você é um mentiroso. Falando a verdade sem viver a verdade. E nós não somos da mentira. Jesus nos resgatou do mundo para vivermos na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Mordomia do corpo. Cuidado ou cuidados para com o templo de Deus. Aquilo que foi feito, morada do Espírito Santo. Quando você estiver da próxima vez tomando um banho, lave bem, né? E pense assim, rapaz, isso aqui é a habitação do Espírito Santo. Isso aqui tem que ser cuidado. Próxima vez que você for lavar as suas mãos para fazer uma refeição, lave bem e pense nisso. Rapaz, isso aqui é a habitação do Espírito Santo. Isso é sério. Amém, meus irmãos? E aqui, meus irmãos, a gente traz essas duas mordomias, né? A mordomia do tempo, porque achamos muito importante hoje alertar os crentes quanto às tentações do mundo de hoje em nos distrair, né? E a gente às vezes se distrai sem perceber que está distraído. E a mordomia do corpo, a mordomia, os cuidados para com a habitação de Deus. Aleluia. E aqui uma reflexão sobre, né, o que fez com que aquele que recebeu um talento não produzisse, não granjeasse, não ganhasse. Quem ganhou 5, ganhou mais 5. Quem ganhou 2, granjeou mais 2.
Mas aquele que recebeu um, enterrou o talento. Os que granjearam, receberam do Senhor louvor e recompensa. Mas aquele que recebeu um e não granjeou, ele foi reprovado pelo Senhor e colocado até do lado de fora. E eu não quero nem ser reprovado e nem ser colocado do lado de fora. Eu quero estar dentro do reino de Deus. Você quer estar dentro do reino de Deus? Isso importa para você? Eu tenho um irmão que uma vez a discussão entre crentes era: rapaz, quando tu chegar no céu, qual é o lugar que tu acha que tu vai ocupar? Aí meu irmão, escutando, disse assim: rapaz, olha, que lugar eu não sei, mas se eu pelo menos ficar atrás da porta, pelo lado de dentro, eu estou satisfeito. Eu quero entrar, mas do lado de fora, não. Mas aquele que não granjeou, ele recebeu do Senhor reprovação. Olha só a palavra: mau e negligente servo. Ele foi mau. Aquilo que foi dado foi tirado. E ele ficou agora do lado de fora. Os outros disseram: participa do gozo, da alegria, do banquete do teu Senhor. Mas aquele que não produziu, fique do lado de fora. E do lado de fora o que é que há? Prantos, lamentos, ranger de dentes. Eu poderia. E aí já é tarde demais. Por isso o nosso tempo, que se chama hoje, é um tempo da gente ouvir, é um tempo da gente receber, e é um tempo da gente guardar no coração e colocar em prática. Amém, meus irmãos? E se Deus está nos exortando, é porque Ele não quer que a gente se perca, mas quer que a gente se corrija, quer que a gente se emende. E aqui eu pontuei, meus irmãos, 3 coisas que levaram aquele homem a não produzir. E se essas 3 coisas estiverem em nós, forem encontradas em nós, nós também, como ele, não faremos nada no reino de Deus. Você quer saber? É bom a gente saber, né? Rapaz, 3 coisas que, meditando nessa passagem, podemos ver naquele homem que levaram ele a não produzir nada. A primeira delas foi o medo. Quando ele se apresenta diante do Senhor, ele diz que teve medo. Ele ficou aterrorizado. E o medo, ele é paralisante. Quem é dominado pelo medo, nunca prosperará. Não desenvolve. Tem medo. Não vou fazer, eu estou com medo. Não, eu estou com medo. Eu estou com medo. E não faz nada. O medo paralisa a gente. E aquele homem, ele confessa que ele foi dirigido pelo medo. Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo homem de Deus, pelo Espírito Santo, escreve ao jovem obreiro Timóteo as seguintes palavras, dirige a Timóteo as seguintes palavras: porque Deus não nos deu o espírito de temor. E aí é de medo. Tá certo, irmãos? Mas de fortaleza e de amor e de moderação. Olha só quantas qualidades Deus tem dado aos seus filhos. Ele não nos deu o espírito de medo, de temor.
Antes ele tem dado espírito de fortaleza, espírito de amor e espírito de moderação. Irmãos, precisamos refletir nisso daqui. Glória a Deus. A palavra temor, no original do texto bíblico, é a palavra grega deilia. E ela pode ser traduzida, deilia pode ser traduzida tanto por medo, como por covardia, como por timidez. Então Deus não nos tem dado esse espírito de covardia, esse espírito de medo, esse espírito de timidez, que paralisa a gente e que torna a gente improdutivo. Amém, queridos? Antes ele tem dado o espírito de fortaleza. E a palavra no original, palavra grega no original, que tivemos aqui o cuidado de procurar, de ver. Que palavra é essa que aparece no original? Essa palavra fortaleza é a palavra dinamis. A palavra dinamis é uma palavra grega que dá origem a um termo, a um substantivo no português chamado dinamite. Dinamite você sabe o que é, né? Pois é. Dinamite. Você já viu ou ouviu uma dinamite explodindo? Já viu? Eu já vi e ouvi. Eu trabalhava numa obra, num canteiro de obra, que se deparou com um solo rochoso. E tinha-se que cavar buracos para se fazer as fundações de umas bases, onde sobre elas deveriam ser montados equipamentos que pesavam toneladas. Então, não podia ser uma coisa colocada, né, em algo inseguro. Só que quando os pedreiros, né, os ajudantes começaram a cavar a terra, se depararam com rocha. E agora como é que cava a rocha? Foram na picareta. Passavam o dia todo na picareta e nada. Aí alguém disse, a solução é dinamite. Meu irmão, se você nunca ouviu e viu uma dinamite estourando, não queira. Né? E elas são chamadas de bananas. Bananas de dinamite. Pois a palavra que o texto sagrado usa para dizer que Deus nos equipou com o espírito de fortaleza, irmãos, é dinamis. Espírito de poder. Fortaleza aqui é poder. Portanto, o medo paralisou aquele servo. Mas Deus já nos deu um espírito de poder. Amém? Meus irmãos. A segunda coisa que levou aquele servo que recebeu um talento a nada produzir, irmãos, que pontuamos aqui, foi a preguiça. Então, o medo foi a primeira coisa. E a segunda coisa foi a preguiça. Jesus chama aquele servo de negligente. E a palavra para negligente no original, na língua grega, né, é alguém que é lento. Alguém que fica para trás. Portanto, preguiçoso. Aquele homem foi preguiçoso, ele não quis trabalhar. E Deus não se agrada do preguiçoso. Deus, na sua palavra, manda que o preguiçoso vá ter com a formiga.
para receber da formiga lições, ensinamentos de como deve se viver a vida. A vida nos desafia a descruzar o braço, irmão. Os braços. Aleluia. E a enfrentar a realidade. Portanto, não devemos ser dominados nem pelo medo e nem pela preguiça. Deus tem dado vida e tem dado energia a essa vida e quer que eu e você trabalhemos. E tem uma coisa, viu? A Bíblia diz que aquele que não quiser trabalhar tem uma coisa para ele fazer. Você sabe o que é? Quem não quiser trabalhar, aí tem uma coisa para ele fazer. O que é que resta? Não comer. Quem não quiser trabalhar, então não coma. O que é que você acha? O conselho da Bíblia para o preguiçoso. Ah, você não quer trabalhar, não? Quer não? Pois então fecha a boca também. Palavra dura, não, irmãos? Mas está aqui, ó. O medo e a preguiça paralisou aquele servo que foi chamado de mau. Mal. Deus não se agrada do medo. Deus não se agrada do espírito de medo que porventura esteja dominando e controlando a vida de algum filho seu. Deus não se agrada do espírito de preguiça, porque Ele já tem dado forças, já tem dado energia, já tem dado poder. Terceira coisa, e aqui concluímos a nossa reflexão. Terceira coisa que paralisou aquele servo, irmãos, o egoísmo. O que na verdade levou aquele homem a não fazer nada, a não granjear, irmãos, foi que aquele homem não olhou para o seu Senhor, não amou o seu Senhor. Aquele homem olhou para si mesmo. Aquele homem olhou para os seus interesses. Então aquele servo disse: eu não gosto de trabalhar, então o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar parado. Eu vou enterrar o talento. Quando ele vier, eu devolvo. Não é meu, é dele. Está aqui, do jeito que o Senhor me deu, eu estou devolvendo. Mas isso refletiu que ele não amava o seu Senhor. Isso falava que aquele servo tinha um olhar egoísta, um olhar voltado para si. Meus irmãos, nós precisamos ter um olhar voltado para o nosso Deus. O que é que Deus pede de nós? O que é que Deus pede de mim? O que é que Deus pede de você? Deus pede que a gente se levante, então nos levantemos. Deus pede que a gente fale, então falemos. Deus pede que a gente vá, então vamos. Deus pede que a gente faça, então façamos. Amém, meus irmãos? Então essa é a palavra, essa é a doutrina. Que Deus abençoe a cada um de nós e que voltemos para os nossos lares, conscientes de que somos responsáveis por tudo aquilo que Deus tem dado a nós. E Ele nos tem dado muitas coisas. E por cada uma delas, nós haveremos de prestar contas. Amém e amém.